Os discos voadores de Hitler. O.D. Lavin. O livro que preenche uma lacuna na história. Agradecimento. Ninguém escreve um livro sozinho. Muitos amigos que não citamos aqui, mas lembramos com carinho, contribuíram para esta obra. O autor quer agradecer a todos, amigos e familiares, que de alguma forma o auxiliaram, principalmente ao pesquisador e grande ufologista José Vitor Soares, por ter cedido sua ampla e especializada biblioteca e arquivos ao jornalista Carlos F. Mins, por suas sugestões e prefácios desse livro, ao Dr. Ernesto Bono pelas sugestões, inclusive o subtítulo, e aos amigos Alberto Araújo Lima, do Porto, Portugal, pela grande quantidade de material de pesquisa, em sua maioria inexistente no Brasil, e Nilo Fiosol. Esta obra é dedicada à memória do querido José Vitor Soares, grande pesquisador da ufologia, nascido na ilha de São Miguel, nos Açores, em 3 de janeiro de 1931, e falecido em Gravataí, Brasil, em 10 de dezembro de 2010. Prefácio da primeira edição. Este é um livro polêmico. As aparições dos chamados objetos voadores não identificados têm sido assimiladas ao longo da história, e as lendas em torno dos mesmos permeiam o imaginário humano, desde as mais remotas eras, permitindo as interpretações mais esdrúxulas possíveis e imagináveis, facilitando o voo da imaginação e também o seu uso para fins políticos, ideológicos e, por incrível que pareça, de poder e doutrinação. O.D. Lavin, avançando na mesmice que caracteriza a quase totalidade que vem sendo escrito nas últimas décadas sobre este assunto, assume corajosamente uma posição firme e decidida no rumo de uma pesquisa óbvia e necessária. Ataca, finalmente, um tabu de nossa época. Um tabu criado pelos eternos patrulheiros da consciência humana, pelos chamados defensores dos direitos humanos, pelos gendarmes da política do pensamento. Houve discos voadores nazistas? Apesar do horror que este tipo de questionamento possa causar às almas mais sensíveis, aos espíritos mais delicados e politicamente corretos da atualidade, a questão tinha de ser finalmente analisada de uma maneira direta, honesta, científica e destemida. E é o que O.D. Lavin faz neste polêmico e extraordinário Os Discos Voadores de Hitler. Sem as mistificações conhecidas até hoje, o autor entra cruamente neste tema, tratado desde os anos 40 até os dias de hoje como subterfúgios, meias palavras e, por que não dizer, mentiras. Demonstra, afirma e comprova, em alto e bom som, sem medo das represárias dos que até os dias de hoje, ou seja, autores, governos nacionais e governo mundial, tentam de todas as maneiras desmentir. Houve sim discos, ou UFOs, ou OVNIs, desenvolvidos pela ciência alemã da época do Terceiro Reich. E o que é mais estarrecedor, continuam existindo. Pela primeira vez, através desta obra, o público brasileiro tem acesso a este desconhecido e quase inacreditável tipo de informação. Wernher von Braun, pai da aeronáutica norte-americana,
assim como os cientistas alemães aprisionados pelos soviéticos e que foram, por sua vez, os mentores da moderna técnica espacial russa, eram, na verdade, cientistas menores e levaram aquelas chamadas potências espaciais a agirem no erro, infinitamente superiores àqueles. O Quarteto Fantástico, formado por Mitch, Schriever, Habermas e o italiano Belonzo, construíram discos voadores à época do Terceiro Reich de Hitler, com técnicas revolucionárias, anos-luz à frente dos atuais artefatos espaciais ditos modernos, e que funcionam à base do poder destrutivo da explosão. Victor Schauberger, na hoje praticamente desaparecida obra Implosão contra a Explosão, já propunha este princípio, que foi a base das naves nazistas, e provavelmente das naves extraterrestres, porventuras, existentes. A implosão, a antigravidade, a invisibilidade, a velocidade quase instantânea, os campos de força giroscópico-eletromagnéticos, etc. Todos estes princípios foram usados nos discos nazistas, os quais, bem no final da guerra, tornaram-se operacionais, chegando a serem empregados em ações de combate. Foram os famosos Foo Fighters. A obra de O. Delavigne assume também importância ímpar ao analisar, comparar os infinitos relatos de avistamentos, principalmente no período do pós-guerra. Num trabalho exaustivo e sem paralelo de checagem dos depoimentos individuais, relatórios oficiais, estudos científicos e até esotéricos sobre UFOs, selecionando e analisando-os criteriosamente, fazendo-nos literalmente viajar num relato coerente, concatenado e facilmente compreensível, conseguindo, de forma linear e agradável, trazer luz e informação confiáveis a este emaranhado quase sempre confuso, nebuloso e geralmente contraditório que se estabeleceu chamar de ufologia. A Expedição Antártica Alemã de 1938. A enigmática declaração do grande almirante alemão Dönitz, comunicando ao Führer a descoberta pela Marinha de um paraíso inexpugnável, o desaparecimento inexplicável de aproximadamente 100 submarinos alemães, de última geração, que podiam ir de um continente ao outro sem necessidade de emergir. Nos últimos dias da guerra, a estranha expedição de guerra comandada pelo almirante americano Byrd, em 1947, contra um objetivo antártico, inclusive com o posterior lançamento de artefatos atômicos na região, associado à sua enigmática mensagem ao presidente Truman de que o perigo vinha dos polos. O contínuo avistamento de objetos não identificados, mas com características das naves nazistas, das séries conhecidas Raunenbu e Vril, em todo o mundo após a guerra. Tudo são evidências que nos levam, através das investigações de O. Delavigne, à conclusão de que estas naves, longe de serem uma alucinante ficção, voaram e continuam voando hoje, conforme relato do pesquisador e historiador chileno Miguel Serrano, magnificamente inserido pelo autor no final desta obra, acrescentando detalhes mais fantásticos a este já fantástico e apaixonante tema. Leitura instigante e também intrigante lança uma nova luz não só sobre um passado recente e pouco conhecido, como também esclarece muitos acontecimentos presentes, assinalando assim prováveis acontecimentos futuros, facilitando sua compreensão. Com você, leitor, Os Discos Voadores de Hitler, a obra que realmente preenche uma lacuna na história.
Carlos F. Mins, Porto Alegre, 20 de abril de 2000. Prólogo. Se existiam ou não discos voadores, UFOs ou OVNIs, não tínhamos muita certeza. Melhor não acreditávamos. Teríamos que ver para crer. Impossível desistir não era, pois tantos eram os avistamentos que algum deveria ser verdadeiro. Impossível seria que milhões de pessoas em todo o mundo fossem mentirosas ou iludidas. Por isso, o assunto UFO-OVNI não nos interessava mais do que mera curiosidade. Mas uma série de coincidências nos levaram, em 1994, a rever nosso conceito sobre disco voador. Iniciamos despretensiosamente a ler tudo sobre o assunto. Um livro foi levado ao outro. Conversamos com amigos. Fomos atrás dos pesquisadores conhecidos, ou não, e quando vimos a bagagem, era muito grande. Uma coisa chamava atenção, exageradamente, no assunto OVNI. A maioria dos livros sobre o tema era composto das mesmas histórias e fatos. As mesmas fotos e fatos mostrados de forma diferente. Faltava algo. As mesmas histórias repetidas revelavam que ou não havia nada mesmo para contar, ou estava faltando alguma coisa. E foi atrás desta coisa faltante que chegamos aos discos voadores de Hitler. Afirmamos outrossim que toda a ufologia atual está calcada na ocultação, algumas vezes até inconsistente, dos discos voadores de Hitler. Embora as evidências estejam disponíveis, a maioria dos pesquisadores evita mencionar os discos voadores hitleristas, ou porque não sabem, ou porque temem ser chamados de nazistas. Afinal, o patrulhamento ideológico é uma realidade em todo o mundo. E também porque a propaganda aliada depois da Segunda Guerra dá a entender que não sobrou nada do que Hitler criou. Então, como dizer que disco voador, algo de outro mundo, possa ter sido desenvolvido por Hitler? Antes de tudo isso, os governos das potências mundiais, sabedores de que Hitler tinha desenvolvido estes engenhos extraordinários, providenciaram o clima e as condições para criar confusão e desinformação sobre o assunto disco voador. E até hoje, temos no mundo esta cultura, inclusive entre os ufologistas. Mas existem muitos registros de OVNIs hitleristas, quer na imprensa, quer entre os pesquisadores. Apenas não são aceitos como tal, e pelos motivos que já assinalamos acima. Tentamos não ser repetitivos para não cansar o leitor. Os dados que, aparentemente, faltam nos 4 primeiros capítulos estão no 5º, onde está a tradução do capítulo do livro de Miguel Serrano, Los OVNIs de Hitler contra el Nuevo Orden Mundial. O autor. Prefácio da 2ª edição. Nestes anos decorridos desde que esta obra veio à luz em abril de 2000, período que estivemos atentos aos eventos e novidades ufológicas, praticamente nada de novo surgiu na ufologia brasileira sobre o tema tratado no livro. É verdade de que principalmente a TV por assinatura tem difundido com bastante frequência documentários falando sobre discos voadores de Hitler, inclusive mostrando documentos e entrevistando testemunhas.
Nem sempre de forma isenta, mas sempre mostrando que existiu alguma coisa diferente no Terceiro Reich, embora elas não aceitem que esta coisa diferente seja de fato discos voadores, e mostrando também o fracasso que foi a tentativa dos aliados ao tentarem reproduzir esta tecnologia. Aliás, não foi por mero acaso que os aliados tentaram desenvolver discos voadores. Como mostram estes documentos, foi a partir da descoberta de documentos, fotos e filmes, além das testemunhas, que os aliados concluíram que Hitler tinha desenvolvido discos voadores e tentaram reproduzir sem sucesso esta tecnologia. Desde alguns anos, têm-se publicado livros e outras publicações, principalmente na Espanha e Argentina, mas também em países europeus e nos Estados Unidos, sobre a tecnologia nazista, notadamente discos voadores. Infelizmente, estes materiais raramente chegam ao Brasil. Talvez estas obras sejam de conhecimento dos ufologistas mais dedicados, mas estas não revelam ao público nada que sabem a respeito. Talvez pelo motivo que já assinalamos. O que pudemos constatar destas obras, é que confirmam e até trazem algumas informações que na ocasião não vimos necessidade de incluir neste livro, para não nos alongarmos, e em algumas havia tanta semelhança com o que escrevemos aqui, que nos pareceu terem estes autores lido nosso livro. Porém, apesar das semelhanças entre muitos tópicos, em nenhum deles somos citados na bibliografia. E não apenas nós. Isso não aconteceu apenas com nossa obra. Um livro publicado na Argentina, por exemplo, chega a transcrever parágrafos inteiros de Miguel Serrano sem dar o crédito devido. O mesmo com um publicado na Espanha. Também deixamos de referir na primeira edição informações de algumas testemunhas, dado que poderia parecer ao leitor que desconhece este tema invencionices deste autor. Entre elas, como revelamos, pedimos a compreensão do leitor para preservarmos o nome da testemunha, os encontros que tivemos com um ex-oficial da SS, que vive no Brasil, de origem tchecoslovaca e que trabalhou na segurança de uma fábrica de discos voadores hitleristas em seu país até o fim da guerra. Fugiu para o sul da América do Sul, vindo se estabelecer no sul do Brasil, onde constituiu família e dedicou-se a uma atividade empresarial. Este senhor, com um medo terrível de ser reconhecido pelos celerados que já referimos, só a muito custo nos contou onde trabalhou e o que viu. Depois de 2 contatos, não nos foi mais permitido revê-lo, pelo medo que sentia de ser descoberto. Respeitamos sua vontade e só podemos agradecer a colaboração. Alguns documentos e fotos que utilizamos na primeira edição e que naquela época eram raros e de difícil obtenção, hoje estão disponíveis na internet, juntamente com uma infinidade de textos e material diverso. Também na primeira edição deixamos de agradecer aos muitos amigos que contribuíram para este livro. Falha que agora corrigimos. Embora não tivéssemos ilusões quanto à ufologia brasileira, esperávamos que já na primeira edição alguns assuntos aqui apresentados despertassem a curiosidade dos ufólogos. Mas isto não aconteceu, e não sabemos se foi intencional ou não. Mas já alertamos na obra sobre o medo, de que este tema provoca no meio ufológico. Não temos a menor sombra de dúvida quanto à idoneidade ética, moral e técnica dos grandes ufólogos brasileiros, entre os quais se encontram bons amigos, e outros que conhecemos pessoalmente, porém, algumas atitudes adotadas pelos ufólogos profissionais termina gerando a incerteza se de fato estão contando tudo. Parece que não, e infelizmente não sabemos qual o motivo verdadeiro desta atitude. Por outro lado,
Em alguns círculos fora da ufologia comercial, o livro teve muito boa aceitação e reconhecimento. Se o Circo Ufológico Brasileiro ignorou a obra, alguns temas tratados nela e que eram desconhecidos do mundo acadêmico foram discutidos no fórum numa das mais importantes universidades federais do Brasil, demonstrando assim que nem todos temem este assunto e muitos ainda buscam a verdade. O autor. Leitura de Procapa. A implosão, a antigravidade, a invisibilidade, a velocidade quase instantânea, os campos de força giroscópico-eletromagnéticos, etc. Todos estes princípios foram usados nos discos nazistas, os quais, bem no final da guerra, tornaram-se operacionais. Alguns temas tratados nessa obra e que eram desconhecidos no mundo acadêmico foram discutidos em fórum numa das mais importantes universidades federais do Brasil. Os nazistas tiveram desenvolvimentos espetaculares em todos os campos da ciência, como a tecnologia antigravitacional, que permitia a sustentação dos discos voadores, criados pelos engenheiros alemães. Basti Abel, Tras los Passos de Ritter. O quarteto fantástico formado por Mitch, Shriver, Habermas e o italiano Belonzo construíram discos voadores à época do Terceiro Reich de Hitler, com técnicas revolucionárias, anos-luz à frente dos artefatos espaciais ditos modernos e que funcionam à base do poder destrutivo da explosão. Acompanhe a narração de todos os capítulos desta obra aqui no canal Ler com Ouvidos. Esta foi apenas a introdução. Deixe seu like se curtiu, compartilhe com seus grupos de família, de escola, de igreja, de trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar-se um membro do canal. Obrigado pela tua companhia e te espero na próxima leitura. Até lá!